Salmo 133 diz assim a palavra do Senhor: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Feche seus olhos, coloque a sua Bíblia aí no seu lugar. Vamos falar com Deus. Senhor, te agradecemos, meu Deus. Te agradecemos por podermos estar na tua casa por esta manhã. Te agradecemos por, ao iniciar esse dia, nós abrirmos os olhos e descobrirmos a vida em nós. Senhor, abençoa esta manhã a palavra que será ministrada. Que seja, meu Deus, do teu Espírito, o teu Espírito falando a cada um, a cada coração, a cada vida, a cada família, aos que estão aqui dentro, Pai, aqueles que estão nos acompanhando de casa. Senhor, toca de uma forma especial e poderosa em cada vida, que cada vida seja alcançada, meu Deus, e transformada, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Diga amém? Pode se assentar, graças a Deus. O texto bíblico, ele é extremamente rico de detalhes. Quando nós lemos a palavra de Deus, e isso eu falo inúmeras vezes, quando eu estou ensinando, quando eu estou ministrando, nas aulas, para liderança. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos ler perguntando, fazendo perguntas ao texto, analisando aquilo que está escrito. Aí fora, muitas religiões, elas condenam esse tipo de ação, de você ler a Bíblia e você procurar entender, você questionar o que está escrito. Quando nós questionamos, nós não estamos duvidando da palavra, nós estamos querendo nos aprofundar naquilo que está escrito. Nós queremos ir mais fundo, nós queremos aprender mais, nós queremos viver mais o que Deus tem para nós. Então, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus e nós queremos nos aprofundar naquilo, o Espírito Santo, ele age nas nossas vidas, nos dando clareza. Em Provérbios fala: busque o conhecimento, busque a sabedoria mais do que a prata. Vá atrás da sabedoria mais do que alguém procura por algum tipo de tesouro escondido. Então nós precisamos buscar todos os dias conhecer mais de Deus. E para nós conhecermos mais a respeito de Deus, nós precisamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento da sua palavra. É através da palavra de Deus que Ele fala conosco. E a mensagem de hoje, ela é muito simples, mas extremamente rica, como todas as mensagens são ricas. E o Salmo 133, em alguns versículos, Davi escreveu esse salmo, e ele está aqui celebrando algo, e começa assim: como é bom, e como é agradável, que os irmãos vivam em união. A unidade, a união, a unidade do corpo de Cristo, é quando nós entendemos que nós fazemos parte. Já imaginou se o dedinho do seu pé, ele em um determinado momento, ele falasse assim: eu não faço parte disso, eu vou sair fora desse corpo, porque eu não estou me sentindo bem aqui, eu só sirvo para bater na quina da cama. Só sirvo para isso, estou cansado dessa vida. Já imaginou? Já imaginou se a sua orelha, o seu ouvido decidisse não estar mais conectado? O corpo seria prejudicado. Então, quando nós temos a consciência, quando nós compreendemos que nós fazemos parte do corpo, e nós saímos dos nossos lares, a gente vem à igreja, a gente vem participar dos cultos, das atividades da igreja, nós nos sentimos inseridos nesse corpo, independente de qual seja a nossa tarefa.
independente de qual seja o nosso compromisso, independente de qual seja a nossa parte nesse corpo. Mas o mais importante é nós termos a consciência que nós somos parte deste corpo. E a nossa parte está muito além de vir à igreja. A nossa parte está muito além de frequentar culto. Quando nós fazemos parte do corpo, nós compreendemos para que serve o corpo. Qual é a função do corpo? E quando nós vamos amadurecendo na palavra de Deus, e nós vamos tendo entendimento de que o corpo, ele nunca está completo, nós fazemos de tudo para completar esse corpo. As mulheres, quando elas vão se arrumar, elas olham no espelho e elas falam, está faltando alguma coisa. Não é assim, meu amor? E fica. Então, lá em casa a gente tem um combinado. Ela começa a se arrumar, depois eu vou. Por quê? Eu sei que a minha esposa, ela precisa de um pouco mais de tempo para ficar pronta. Eu compreendo isso. Então a gente tem um combinado. Você começa antes, um tempo antes, e eu começo depois. E a gente termina junto. Então, quando a mulher vai se arrumar, às vezes ela coloca 3, 4 trocas de roupa na cama, não é? Às vezes mais, depende. Cada uma tem o seu jeito. Umas são mais práticas, outras levam um pouco mais de tempo para definir. Mas é para que a composição esteja bem feita. Quando nós compreendemos que nós fazemos parte, que nós compomos este corpo, a gente vai procurar sempre fazer o melhor. E Davi fala, quão bom, como é bom que o corpo compreenda que ele precisa estar unido. Como é agradável que o corpo compreenda que ele não pode estar dividido. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E Davi começa a fazer uma comparação de como é bom e agradável que o corpo esteja unido. Ele fala, é como o óleo precioso sobre a cabeça. O óleo precioso sobre a cabeça é a unção que vem do alto. E aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas. A unção que Deus libera sobre as nossas vidas. O qual desce pela barba, a barba de Arão. O que Arão está fazendo nessa história? Arão é um sacerdote. E a bênção do Senhor vem sobre a cabeça do sacerdote. Desce a barba do sacerdote. Mas fala, e desce para a gola, a orla das suas vestes. A unção é tão grande, a unção é tão forte, ela é tão poderosa, que ela não fica só na cabeça, ela vai derramando e vai descendo. E ela atinge a orla das vestes. Nossa, quanto óleo derramado, muito óleo derramado. Um dia eu preguei sobre essa mensagem, eu trouxe um jovem à frente, peguei um vidro de óleo bem grande, e fui derramando. Mas eu havia combinado com ele. E foi como está escrito aqui. E vai derramando e vai descendo até a orla de suas vestes. E Davi faz a comparação do derramamento da unção com algo que aquele povo já conhecia. Ele fala, é como o orvalho sobre o monte Hermon. O orvalho que desce sobre os montes de Sião. A gente lê o texto e muitas vezes parece algo apenas poético, uma canção escrita, um texto bonito. É óbvio que é um texto lindo. Mas
Davi, ele fala, é como o orvalho sobre o Monte Hermon. Toda aquela região, ela é extremamente quente, deserto. Os homens, as mulheres usam roupas e roupas e roupas. E não faz muito sentido para a gente, né? A gente, quando está muito quente, a gente não quer vestir muita roupa. Mas eles vestem muitas roupas para que eles não desidratem. Para que a umidade do corpo fique. Porque se eles colocarem poucas roupas, o suor evapora e eles desidratam muito rápido. Mas naquela região o calor é muito intenso, 40, 45, 50 graus ao meio-dia. Mas sobre o Monte Hermon, ele é conhecido como o Monte Grisalho. O Monte Grisalho, o monte que tem os cabelos brancos. Por quê? Porque sobre aquele monte tem neve. Olha que interessante. Lá naquela região que é tudo deserto, um calor insuportável, sobre aquele monte tem neve. E Davi fala, é como o orvalho sobre o Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, que desce ao redor daquele lugar. O Monte Hermon, ele fica ao norte de Jerusalém, fica ao norte, bem ao norte, na região de Israel. Mas pastor, que tudo isso tem a ver? E aí o texto termina assim, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aquele orvalho, ele cai durante a madrugada, mas ele congela sobre aquele monte. Ele cai durante a madrugada e congela. Então, sobre aquele monte que é gigantesco, tem muita neve e muito gelo. Só que conforme o sol vai saindo, o sol vai nascendo, aquele gelo começa a derreter. E quando o gelo derrete, faz um fiozinho de água, e outro fiozinho de água, e outro fiozinho de água. Quando nós acordamos pela manhã, e nós decidimos vir ao culto, nós formamos um fiozinho de água. Quando a sua casa acorda pela manhã, e você decide vir à igreja, você forma um fiozinho de água. Quando cada casa desperta pela manhã e fala, hoje eu vou à casa de Deus. Hoje eu vou na casa da qual eu faço parte. Cada família, cada pessoa forma um fiozinho de água. Mas esses fiozinhos de água, eles vão se juntando pelo caminho. Esse orvalho, quando ele derrete, ele forma um rio chamado Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é formado principalmente do derretimento do gelo do Monte Hermon. Olha que coisa fascinante. Alguém aqui já teve a oportunidade de ir até lá? De ir a Israel? Eu ainda também não tive. Um dia eu gostaria de ir. Mas o Rio Jordão, ele é extremamente caudaloso, ele é muito grande. Há muita água naquele rio, não é um riachozinho qualquer. Ele é um rio muito grande, de águas muito fortes. Mas toda essa água vem do Monte Hermon. E olha o mistério dessa coisa toda. O rio do Senhor está neste lugar. E o que isso significa? Que as águas, elas não podem mais ficar nos nossos pés. Esse rio é tão grande que a gente só é capaz de atravessar ele mergulhando. E cada um de nós formamos um fiozinho de água que alimenta esse rio. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por onde esse rio passa,
há grandes produções. Por onde esse rio passa, as árvores dão muitos frutos. Por onde esse rio passa, há vida em abundância. Peixes, animais vêm beber desse rio, árvores crescem ao longo de todo esse rio. Eu quero que você compreenda que quando você tem a consciência que você faz parte do corpo, você forma um rio muito poderoso. Mas o mistério disso tudo é que toda aquela região por onde passa o Rio Jordão, ela tem a bênção e a vida. E Deus, Ele criou uma aliança com todo aquele lugar. E a aliança está aqui. Ali o Senhor ordena, Ele dá uma ordem para que aquele lugar seja abençoado, para que aquele lugar tenha vida para sempre. Quem faz cair o orvalho? Quem todas as noites faz cair o orvalho sobre o Monte Hermon? Não foi o próprio Deus que estabeleceu as regras para que todas as madrugadas, todas as noites, aquele monte recebesse o orvalho e formasse o gelo na madrugada? É o próprio Deus que faz com que aquele rio seja criado. É o próprio Deus que faz com que aquele rio tenha vida. É o próprio Deus que dos céus dá o orvalho todas as noites, para que aquele rio tenha a bênção e a vida para sempre. A provisão, ela vem de Deus. A provisão, ela vem do alto. Nós precisamos compreender que a provisão, que a bênção de Deus, a vida que Ele dá, não é de baixo para cima. Não somos nós, somente Ele pode dar. É de cima para baixo. Não é à toa que nós oramos todos os domingos pelas nossas autoridades. Há um princípio bíblico nisso. Quando aqueles que estão por cima, aqueles que foram colocados como autoridade sobre nós, eles são abençoados, nós somos abençoados. Em um determinado momento da minha vida, eu comecei a orar pelos pastores que cuidavam de mim, pelos meus pastores. Eu comecei a orar todos os dias, eu fiz um propósito com Deus, eu falei: Deus, eu vou apresentar os meus pastores todos os dias em oração. Em algum momento o Espírito Santo me tocou para isso. E foi um propósito que Deus colocou no meu coração. E todos os dias, em algum momento do dia, eu apresento os meus pastores em oração, os meus líderes em oração. Por quê? Eu compreendi que eles são os sacerdotes que estão sobre mim. Arão aqui, ele representa o sumo sacerdote, o sacerdote maior, aquele que está sobre todos os pastores. E a palavra de Deus diz que é de cima para baixo. Então, lembre-se dos seus pastores nas suas orações. Somos nós que oramos pela igreja. Nessa madrugada nós estávamos orando, intercedendo pela liderança, intercedendo por cada membro da igreja, apresentando cada uma das vidas em oração, apresentando os nossos líderes em oração. E nós estamos debaixo de lideranças, nós estamos debaixo de autoridades espirituais, e nós apresentamos aqui todos os domingos. De vez em quando aparece aqui na tela. E todos os dias eu apresento os meus líderes em oração. Sabe por quê? Porque eu sei que se o Senhor derramar a bênção sobre eles,
a bênção vai ser tão grande, que ela vai escorrendo, vai formando os fiozinhos pelo corpo. E eu que estou ali na orla das vestes, eu também vou receber dessa unção. Quando nós compreendemos a nossa parte no corpo, nós fazemos tudo o que for preciso para cumprir o nosso papel como parte do corpo. Não é peso para nós. Ontem nós chegamos aqui para ajudar a Juliana e o Chico a organizar as coisas para o encontro de casais. E quando eu cheguei, o Adriano e a Ana já estavam aqui trabalhando. Eles vieram cedo. É peso? Não. A gente via eles trabalhando ali, mexendo nos equipamentos, testando tudo que precisava ser testado, anotando, fazendo tudo com maior zelo, com maior cuidado. O Adriano e a Ana trouxeram as melhores ferramentas para poderem trabalhar. E a gente via ali eles fazendo com maior cuidado, com maior zelo, cada parte do trabalho. Aí chegou a hora do almoço, vamos almoçar? Não, a gente já está indo. A gente só está terminando aqui, a gente já está indo embora. Eles foram embora, era... Que horas vocês saíram daqui, Adriano? Hã? Que 1h, rapaz? Você saiu daqui, era quase 5 da tarde ontem. Você saiu, foi, tomou banho e voltou. 1h é a hora que eu voltei do almoço. E saíram de tardezinha, foram, se arrumaram e voltaram para o encontro de casais. Por que eu estou citando os dois? Eu poderia citar inúmeras pessoas aqui dentro. Inúmeras pessoas. Mas estou citando os dois como exemplo para todos. O amor, a dedicação, o empenho. Quando nós compreendemos a nossa parte no corpo, nada é peso. Nada é enfadonho. A gente faz tudo com o maior prazer. Porque a gente sabe que a gente está debaixo da bênção. A gente sabe que o Senhor está ordenando sobre nós a bênção. A gente sabe que o Senhor está ordenando sobre nós a vida. Lá em Deuteronômio, diz que aqueles que ouvem, que o obedecem, as bênçãos do Senhor correrão atrás deles, os perseguirão e os alcançarão. Quando nós ensinamos, quando nós pregamos, profetizamos a palavra de Deus. Pregamos o que está escrito na palavra de Deus. Pregamos daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Falamos daquilo que o Espírito Santo coloca na nossa boca. Então compreenda a sua parte no corpo. Entenda qual é o seu lugar no corpo. E eu garanto para você que o seu lugar vai além daquilo que talvez você esteja pensando. Que o seu lugar é muito mais do que você pode imaginar. A sua parte no corpo vai além do que você acha que você está fazendo. O Senhor, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor, Ele tem grandes coisas para os seus filhos. O Senhor tem grandes coisas para essa igreja. Nós temos vivido os propósitos de Deus nesse lugar. Nós temos visto a igreja vivendo o propósito de Deus nesse lugar. Nós temos visto cada uma das lideranças da igreja compreendendo a sua parte, despertando para fazer algo mais, fazendo com dedicação, com empenho, com amor, com sacrifício. Mas cada um, a cada dia, tem formado um fiozinho que derrete do monte para formar esse grande rio.
E eu costumo falar para a liderança, em diversas reuniões, eu falei, nós temos que entender que a nossa função aqui não é pescar em aquários. Existem vários aquários na cidade. A nossa função é ir buscar no rio, onde estão os peixes. Os aquários já têm os seus peixes. Nós precisamos trazer os peixes para dentro deste aquário, chamado Catedral do Amor. Há um rio muito grande passando aí fora, cheio de peixes. E a nossa parte no corpo é atrair também esses peixes, para que eles formem novos fiozinhos, se juntando a esse rio caudaloso. O que o Senhor tem nessa manhã é um chamado para cada um despertar, para cada um se questionar, falar, Senhor, qual é a minha parte? Será que é isso o que o Senhor tem reservado para mim? Será que é apenas esse trabalho que eu tenho que fazer na casa do Senhor? O que mais eu posso fazer para somar no corpo? Em que parte eu posso me encaixar para somar no corpo? E aí eu te faço um convite. Há muitos trabalhos na igreja. Há muitos ministérios na igreja. Há muita coisa para ser feita. Os campos estão brancos. E nós precisamos de ceifeiros. Precisamos de trabalhadores para a seara. Desperta. Pergunta a Deus, o que mais eu posso fazer? Como eu posso somar? Como eu posso ajudar? Como eu posso dar a minha colaboração? O que mais eu posso fazer pela tua casa? O que mais eu posso fazer pelo reino? E aí você pode falar, pastor, eu não tenho mais nada para fazer, não. Não se iluda, não se deixe enganar. Porque aquele que está pronto, é porque a obra de Deus já está completa na vida dele. Se você acha que você já está pronto, é porque Deus já tinha que ter te levado. Porque a obra só está completa quando chega o dia do fim. Ontem nós sepultamos uma irmã da igreja, a Dona Luzia. Faleceu. E todos os que ministraram ali, tiveram a oportunidade de falar um pouco da palavra de Deus, lembraram das orações daquela mulher. E as orações dela eram no sentido de que a família estivesse aos pés de Jesus. As orações dela eram conhecidas por todos. Olha que coisa. Porque muitas igrejas ajudavam ela em oração nesse sentido. E ontem diversas pessoas que lá ministraram, tiveram a oportunidade de dar uma palavra. O Adilson teve a oportunidade de encerrar, representando a igreja. E ele também lembrou das orações dela. E o Adilson e o Paulinho estavam preparando a Santa Ceia para levar para ela lá. Mas ela faleceu. A obra na vida dela foi concluída. Ela estava pronta. Então, se você acha que a obra de Deus já terminou na sua vida, é hora de dizer tchau. Se você acha que ainda há uma obra para ser feita na sua vida, é porque você ainda tem forças para colocar a mão no arado. É porque você ainda tem forças para fazer um pouco mais. É porque Deus está te levantando para você fazer algo pelo reino.